Oi, gente, boa noite. Mais uma sexta-feira, né? Estamos aqui para tirar o conselho da Padilha para o final de semana. Eu vou fazer como sempre, tirar os montinhos, né? E depois eu falo o que ela quer que eu converse aqui com vocês. Tirar agora o guardião dos montinhos, né? Eita. Então, primeiro montinho perfume, segundo montinho espelho e terceiro montinho o punhal. Então vocês aí, né, ver qual o montinho que atrai mais vocês, né? Ou o objeto que ressoa mais com a sua energia, tá? Então, hoje a Padilha veio pedir para eu falar aqui sobre o sentimento de culpa, né? O que acontece? Às vezes a gente faz coisas, né, na nossa vida, a gente não é perfeito, né? Como eu sempre falo, e a gente erra. Aí o negócio já passou, né? Às vezes a gente já até arcou com as consequências daquele erro nosso, mas aquele sentimento de culpa a gente ainda fica alimentando dentro da gente. E ela fala que isso é muito ruim. Porque o que acontece? Isso atrai coisas ruins para a nossa vida. O sentimento de culpa joga a gente no fundo do poço, tá? Ela tá pedindo para me esclarecer aqui e pediu para veio uma coisa hoje na minha cabeça de um negócio que eu soube muitos anos atrás, tá? Eu não era envolvida nem no candomblé, nem na Umbanda, eu não curtia ainda essas vertentes religiosas, eu era kardecista sim, nessa época. Para quem não sabe, eu acho que eu já falei aqui, eu já trabalhei de cuidadora de idosos. E eu trabalhei numa casa que tinha outras cuidadoras, porque eram duas idosas na mesma casa. E como a gente ficava 24 horas de plantão, eu sempre fazia plantão com uma outra pessoa. E essa outra pessoa me contou essa história. Eu não vou falar nomes, tá? Porque é melhor, para não ter problema. Aí essa moça, né, que trabalhava como cuidadora da outra idosa que estava comigo, me contou uma história. Que ela tinha uma prima, que ela era muito assim com essa prima dela. Ela já era coroa, na época eu era mais nova, ela era bem mais coroa que eu. E ela, mais coroa que eu foi ótimo, mais velha. Mas eu sou coroa, gente. Aí ela pegou e contou que uma vez a prima dela tinha uma filha moça, né, que era casada com um rapaz. Casada não, minto, namorava um rapaz. E esse rapaz, eu não sei o motivo que ela não suportava a cara do rapaz. Ela não gostava do genro dela e não queria a filha dela com aquele rapaz. Não sei se eu não lembro o fato que o porquê ela não gostava. Mas ela não suportava o rapaz e não queria ele com a filha. E ela ia na macumba. Não lembro se era candomblé e umbanda, que essa moça que me contou essa história, ela não entrou em detalhes sobre isso. Ela só falou que a mulher foi, né, em um terreiro, fez uma consulta com um guia e pediu para fazer um trabalho, né, para separar a filha desse rapaz. A entidade, né, gente, como eu falo, a entidade não é ruim. Quem é ruim é quem vai lá pedir o negócio. Quem é mal é a gente. A entidade está ali para fazer a caridade. Dependendo se for uma entidade que não tem, né,
muito esclarecimento de auxiliar a pessoa em relação a isso, faz. Aí ela pediu uma magia para separar esse casal. A entidade passou tudo para ela bonitinho, mandou ela fazer e botou nenhuma encruza, oferecendo para ela, para essa entidade. E essa moça que trabalhava comigo, como era muito assim com ela chamou para ir junto. Pô, vamos lá junto comigo que eu não tô me sentindo segura de ir sozinha, e foi. Foram as duas para a encruzilhada fazer esse trabalho, né, para separar o rapaz da filha dela. Chegando lá, quando essa moça arriou o trabalho e fez tudo que a entidade mandou fazer, essa que trabalhava comigo, ela viu a entidade, porque ela é médio-vidente, né? Ela também não tinha muito esclarecimento, ela não era muito no meio, né? Só sabia de algumas coisas só. Ela viu a entidade, né? Se materializando ali na hora do despacho, né? O que aconteceu? Depois de menos de um mês, o rapaz morreu atropelado. Então, ela quer que eu fale aqui o quê? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai pedir para as entidades. Porque quando a gente vai pedir alguma coisa para uma entidade, assim, de ruim, de negativo para o próximo, a entidade vai na linha kármica daquela pessoa. E às vezes o rapaz até iria morrer de acidente, né? Mas não ia ser naquela época. O que acontece é, se ele tiver tendo que passar por isso, a entidade vai lá e só adianta a situação. E foi o que aconteceu. Essa moça ficou, né, muito com problema de se sentindo culpada, né, por causa da situação que ela fez, né, por causa da magia que ela fez, e ela ficou com problemas, né, espirituais e psicológicos, né, porque você, né, quando faz uma coisa dessa e acontece uma tragédia dessa, você não tem como você ficar bem, né, você não vai ficar feliz, por mais que você queria aquela pessoa bem longe, né, da sua filha ou do seu parente, mas você não vai ficar feliz. E o sentimento de culpa dela acabou prejudicando mais ainda ela. Não que ela não vai passar ou não passou pelas consequências dos atos dela. Claro que tudo que a gente faz aqui de bom ou ruim, a gente tem consequências. Então, pode ter sido essa consequência dela, né? Que ela acabou ficando com problemas espirituais e psicológicos por causa disso, e também pode ter sido por causa do sentimento de culpa que ela ficou. Então, a Padilha pede hoje para me esclarecer para vocês, né? Para mim também, que eu também, como eu falo, eu erro. Para a gente tomar cuidado que a gente pede para as entidades. Porque tudo que a gente pede acontece, né? Se a gente tiver aquilo dali, se a pessoa tiver merecimento para passar naquela situação, se estiver na linha kármica dela, mas a gente vai arcar com as consequências também, tá? E às vezes a gente fica com aquele sentimento de culpa tão grande, né, por saber que a gente pode ter sido responsável por um desastre na vida da outra pessoa, que a gente adoece. A gente adoece, gente. Acontece coisas horríveis em relação a isso. Então, tenta não prejudicar a vida do outro. Se não pode ajudar, também não prejudica, né? Ela pediu para mim vir falar aqui sobre isso, para a gente tomar cuidado com o sentimento de culpa. E não é só em relação a essas coisas de magia, essas coisas não, é em relação a tudo. Às vezes a gente age de alguma forma com uma pessoa, né? Aí a gente depois, né, pensa bem, reflete e vê que a gente não precisava agir daquela forma, ou não precisava falar aquilo que a gente falou, e a gente fica com aquele sentimento de culpa. É muito importante a gente não ficar com esse sentimento de culpa. Eu sei que é difícil, porque também às vezes, dependendo da situação, eu fico. Mas às vezes a gente fala ou faz coisa com o próximo, e quando a ficha cai, a gente vê que a gente está no erro também, porque às vezes a gente só reage, né? A gente acaba sendo errado também, então a gente fica com sentimento de culpa. E ela pede para avisar: sentimento de culpa não vai, né, desfazer o que a gente fez, tá? Ela pede aqui que quando a gente fazer alguma coisa errada e a gente se der conta que a gente fez aquilo errado, é só a gente ter noção que a gente errou e não fazer mais, né? O importante é não agir mais da mesma forma, ou tentar não agir mais da mesma forma, porque às vezes a gente tem um hábito ruim e para tirar um hábito é mais difícil, né? Então o trabalho é dobrado, porque quando a gente tem, né, um sentimento de culpa por alguma coisa que a gente agiu errado, fez errado ou falou errado, a gente traz muito irmãozinho menos esclarecido para cima da gente, muito, né? E ali eles ficam ali, ó, lembrando da gente o tempo todo que a gente tem culpa pelaquela situação. E às vezes a gente já até arcou com as consequências daquilo que a gente fez, daquilo que a gente falou, né? Daquele erro que a gente tem.
E a gente continua com aquele sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa leva a gente para o fundo do poço. E depois para sair de lá é muito difícil, gente. É muito difícil. Nem todo mundo tem força para sair do fundo do poço. Então ela pede aqui equilíbrio, tá? Equilíbrio, reconhecer o erro e não praticá-lo mais. Que isso que é importante. Não adianta pegar, se arrepender do que fez, ficar com aquele sentimento de culpa e sempre acabar agindo da mesma forma. Porque isso é manipulação. Quando a gente, né, age de uma forma, né, com a pessoa e a gente erra, sabe que aquilo é errado, se arrepende, mas continua agindo da mesma forma, né? A gente pede desculpa a isso e aquilo, mas continua agindo da mesma forma, isso é manipulação, né? O melhor é a mudança de comportamento, tá? Porque quando a gente quer realmente alguém na nossa vida, quando a gente se arrepende realmente de uma coisa que a gente fez, que a gente falou, a gente tem que mudar o comportamento. Senão é só manipulação. Você finge ali que está se sentindo culpado, pede desculpa e continua agindo da mesma forma. Isso não é válido, tá? Isso não é válido. Tem que mudar o comportamento e tem que tirar, né, da cabeça esses sentimentos de culpa, porque isso vai levar a gente para o fundo do poço. E a intenção da espiritualidade não é botar a gente no fundo do poço. É só reconhecer que a gente erra e tentar mudar, né? Ela fala aqui que o que um guia quer do filho, né? Não é assim, claro, é evidente que tem algumas entidades que gostam de que a gente põe aqueles negócios, né? Ali é uma troca de energia. Até eu entender isso foi muito difícil, mas eu tô, né, tentando me abrir melhor para essas coisas. Quando você põe um despacho para um guia, né, para uma entidade, por um orixá, é para você manter vivo aquela relação entre você e ele, aquela energia entre você e ele, entendeu? Não é porque todo mundo acha, porque tá dando de comer para Exu, é porque vai fazer coisa ruim. Não, é só para tu manter aquela energia entre você e a entidade, entre você e o orixá, tá? E quando é nossos orixás de cabeça, é para manter o equilíbrio na nossa cabeça, né? É bom sempre fazer alguma coisinha para Iemanjá, porque Iemanjá é mãe de todas as cabeças e ela equilibra o nosso uri, no caso a nossa cabeça, né? E a gente precisa de equilíbrio. Hoje em dia todos nós precisamos de equilíbrio, então a gente tem que trabalhar, né, nas energias de Iemanjá, na força das ondas do mar, para poder, né, manter o mar calmo, a mente calma, né, em equilíbrio. Porque se a gente não trabalhar na energia de Iemanjá, a nossa mente vai ficar igual um mar revolto, com aquelas ondas enormes de pensamento, e a gente não tem equilíbrio direito para raciocinar e saber o que é certo e errado, né, separar paranoia de intuição. Então a gente precisa de muito esclarecimento, gente, muito. Até quem estuda, a gente precisa, imagine quem não se aprofunda, imagine quem não procura saber, não procura conhecer, né? Então fica aqui, ó, não se deixar levar pelo sentimento de culpa. A Padilha pede, né? Se vir aquele sentimento de culpa na sua cabeça, tenta pensar em coisas boas que você já fez. Não tem, a gente sempre faz alguma coisa boa para alguém, né? Então tenta sempre lembrar de uma coisa boa que você fez. Veio o sentimento de culpa por alguma coisa que você agiu errado, que fez errado. Tenta lembrar do sentimento, né, de como você se sentiu bem, como a pessoa ficou feliz com a bondade que você fez. Para você ir quebrando isso, porque se você der vazão a ele, aí vem os espíritos menos esclarecidos e ó, em cima de você, te acusando o tempo todo na sua cabeça e você daqui a pouco tá lá no fundo do poço, né? E precisa de muito equilíbrio, de muita fé, muito remédio também às vezes, né? Porque, como eu falo aqui, a gente tem que cuidar do nosso espiritual e do nosso material junto, né? Que não adianta só cuidar do espiritual também e o material ficar para lá, né? Tem que ser um equilíbrio. Tudo é equilíbrio na nossa vida. Tudo é uma dualidade. Então, é o negativo com positivo, o feminino com masculino, a energia positiva com a negativa, eu já falei, né? Então, tudo é equilíbrio, né? Se a gente não tiver equilibrado na vida, a gente não consegue seguir reto na linha, né? Apesar que tem aquele ditado, quem anda na linha, o trem passa por cima. Mas em relação ao material espiritual, é bom andar, né, na linha para a gente não ter problemas futuros, porque hoje em dia, como eu falo, essa energia, né, dessa quarentena está muito forte, muito negativa, né? A Padilha, como falou nos vídeos anteriores, não adianta a gente fugir, que a gente vai ter que fazer as mudanças necessárias na nossa vida, entendeu? Se a gente não fizer por bem, a gente vai fazer por mal,
porque a gente vai estar sendo contrariado, né? A espiritualidade vai vir fazendo um arrastão na nossa vida, pegar, como eu falei no outro vídeo anterior, pegar nossas coisas, ó, jogar pro alto para cair cada coisa no seu lugar. Então a gente precisa estar equilibrado, entendeu? Precisamos aceitar as mudanças que vão ocorrer nas nossas vidas, que vão ser muitas, né? Como eu falo, eu não estou preparada também, né? Mas eu sei que tá vindo mudanças por aí, eu sinto, né, no meu coração, no meu pensamento, no meu sentimento, que vem mudança aí, eu não sei quais são, mas eu vou ter que aceitá-las da mesma forma que todo mundo vai ter que aceitar a mudança. E esse desconforto que a gente tem sentido em algumas situações, em alguns lugares, é Deus, né, a espiritualidade trabalhando nessa coisa da mudança. Porque a gente vai começar a ficar muito desconfortável com pessoas, com lugares, como eu vou dizer, com sentimentos, entendeu? Vamos ter muito problema, né, dessas energias de mudança. Então, quanto melhor, mais rápido a gente aceitar as mudanças que vier na nossa vida, melhor, tá? E igual como eu falei no vídeo anterior, há males, né, que vem para o bem. E vai vir muitas mudanças e antes dessas mudanças vir, vai vir aquela bagunça, né? E isso vai nos desestabilizar muito. A gente precisa, né, ter equilíbrio mental para poder conseguir passar por essas mudanças o mais sem ser prejudicado possível, tá bom, gente? E aqui ela pontua de novo, não dê vazão, não alimente o sentimento de culpa, tá? Porque senão ele vai levar a gente para o fundo do poço. O que a gente fez no passado, o erro que a gente fez no passado, ficou lá no passado. O negócio é não, né, se arrepender de verdade, de coração, porque Deus conhece o coração de cada um, e não fazer mais, e não errar mais. E também ter consciência que as consequências vão vir, né? As consequências dos nossos atos, bons ou ruins, a gente vai passar por elas, né? E aceitá-las bem, né? Porque tudo que a gente faz com o próximo volta pra gente. Se a gente procurar prestar bastante atenção, a gente passa por coisas negativas que a gente fez no nosso próximo passar também, né? Então vamos lá virar os montinhos, vou botar os outros 2 montinhos para cá para poder dar espaço. Então, montinho número 1, montinho do perfume, conselho da Padilha, a lâmpada, a ferradura, a porta da rua e o perna de calça. Então, aqui a Padilha fala que esse final de semana, para quem escolheu esse montinho aqui, vão vir surpresas boas, né? Vão vir surpresas boas em relação a alguma coisa que você... Eu acho que saiu isso semana passada, que você está esperando de algum homem ou alguma figura masculina. Aqui ela não fala se é afetivo, tá, gente? Ela só fala que vão vir notícias, né, de coisas boas de algum homem trazendo para vocês. Pode ser em qualquer setor da vida de vocês, tá? Para quem escolheu esse montinho. Não quer dizer que é afetivo só. Pode ser no financeiro, pode ser no trabalho, tá? Aqui ela diz que pode ser no religioso também, no espiritual também. Pode ser alguma pessoa, né, do sexo masculino trazendo alguma novidade, alguma surpresa em relação, né, ao seu espiritual também. Ela fala aqui, tá? Esse final de semana. O eixo que saiu o seu eixo caveira. Ele fala para a gente confiar, tá? Para quem pegou tirou esse montinho número 1 aqui, para confiar, tá? Que ele tá forte e vivo na vida de quem escolheu esse montinho número 1, tá? Que ele vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas que a pessoa tá tendo. Então, pelo visto aqui, gente, parece que é mais pelo espiritual, tá? Que aqui ele vai vir trazendo resposta pro espiritual das pessoas que, né, escolheram esse montinho. Aqui pode ser, ele tá falando aqui que pode ser que venha um sonho, pode ser sonho durante esse final de semana, tá? Você ter um sonho com o seu mentor espiritual, né? E ele vai vir trazendo algumas surpresas em relação ao seu espiritual, tá bom? Ou então uma figura masculina encarnada mesmo, pode ser também, tá? Então esse é
Primeiro montinho, montinho do perfume. Claro, isso, cabelo, vamos lá. Segundo montinho, montinho do espelho. Par de luvas. O cachorro. Os caminhos. E a pirâmide com ovo. Aqui o que acontece? Aqui fala, para quem escolheu esse montinho do espelho, segundo montinho, que vai ter mudanças em relação às coisas que você está caminhando, tá? Aqui ele diz que vai vir uma pessoa, tá? Pode ser um amigo espiritual, tá? Vai mudar, te ajudar a mudar o caminho, tá? E que esse caminho seu precisa de mudanças. E essa pessoa, né, não fala que se é sexo masculino ou feminino, não fala se é mentor espiritual, não fala nada, só fala que vai ajudar a mudar seu caminho, tá? Que esse caminho que você tá não é o caminho certo. Esse final de semana vai vir, né, um amigo ou uma amiga, ou pode ser um mentor espiritual ou não, que vai trazer mudanças no seu caminho, tá? Pode ser relacionamento aqui que ela tá falando, não pode ser, tá? Pode ser uma pessoa do seu passado que possa, né, vir e mudar seu caminho. E ela pede aqui aceitação, tá? Ela pede aceitação, que a pessoa que escolheu esse montinho está muito presa no passado, tá? Ela pede aceitação para o novo, para mudança, tá? Se desprender do passado, que tem muita coisa boa te esperando do outro lado do teu medo, tá? Para quem escolheu esse montinho, esse final de semana vai ser confirmações de mudanças de caminho. Parece que é a mesma coisa do outro, né? Pombagira das almas. Aqui ela tá falando que, como ela fala, que ela vai te proteger se você deixar, né, a vida te levar para onde você realmente tem que ir, ela vai te proteger de todos os contratempos desse caminho novo, tá? Que possa te impedir de seguir esse caminho novo. Então, basta você tá aberto ou aberta a esse novo caminho, a essas mudanças que vão vir, tá? Ela fala que ela vai te proteger de qualquer dificuldade para esse caminho novo, que vão ter muitas. Ela fala aqui que vão ter muitas dificuldades nesse caminho novo, mas esse final de semana você vai ser esclarecida sobre essas coisas, tá? E aqui fala que pode ser do amoroso, tá bom? Segundo montinho, montinho do espelho, conselho da partilha da pombagira das almas. Terceiro montinho, montinho do punhal. A corrente. A vela acesa. Casamento. E aqui o equilíbrio. Nossa. Então, aqui a Padilha pede para quem escolheu esse montinho do punhal, o quê? Para você tomar cuidado, tá? Para você equilibrar as coisas, tá? Porque você tá querendo, né, se unir a coisas que não são legais. Ela fala aqui que você tá um pouco iludida com as situações da sua vida, tá bom? E que se você não tiver equilíbrio, né, você pode se unir a situações, como eu vou dizer, a atitudes que não vão te trazer coisas boas, tá? Ela pede aqui para você, né, ter firmeza nos pés, tá? E saber para onde você está caminhando, tá? Que você tá, como eu vou dizer, você tá um pouco iludida com as situações da sua vida e você não está tendo equilíbrio para ver as coisas realmente como elas são. Ela está pedindo aqui para você equilibrar o seu racional e o seu emocional, porque senão você pode ter situações desagradáveis, tá? As consequências podem ser desagradáveis. E esse final de semana você está, como eu vou dizer, pensando em fazer alguma coisa. Aqui ela não fala diretamente o que é, mas você está
planejando algo esse final de semana, né? E ela fala para você botar os pés no chão e ver realmente se é isso que você quer fazer, tá bom? Aqui veio o seu Exu Tranca-Rua, né? Para esse montinho. Seu Exu Tranca-Rua fala. Ele só pode te proteger se você se proteger de você mesmo, das suas atitudes, tá? Ele fala que o seu pior inimigo é você mesmo nesse momento. Que você tá você não tá tendo equilíbrio mental, né? O seu emocional e o seu racional estão muito desequilibrados. Como eu falei, a gente precisa de equilíbrio também entre a emoção e a razão. E ele fala que ele só pode te proteger de você mesmo se você permitir, tá? Porque os guias, os orixás, as entidades, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, ele está falando aqui no caso que você está querendo tomar atitudes que, né, que possa vir a trazer muitos problemas para a sua vida. E ele falou que ele não pode interferir, né? Mas se você quiser ajuda para se equilibrar, para chegar em um ponto de vista melhor e direção para ter mais razão, ele te ajuda, mas só depende de você, tá bom? Esse é o conselho da Padilha do seu Tranca-Rua, né? Aqui quem falou foi o seu Tranca-Rua das Almas, ele tá falando aqui, tá? Montinho do Puyá. Então, gente, esse é o conselho do final de semana da Padilha, tá? E dos Exus que vieram a energia aqui. Gratidão por quem chegou até aqui, né? Vamos nos equilibrar, né, o nosso mental para não, como vou dizer, ficar com sentimento de culpa de atitudes que a gente, né, fez no passado e erramos. Né? Como ela fala, não deixe a culpa de erros do passado te levar para o fundo do poço no momento atual da sua vida, tá bom? Gratidão por quem chegou